Bom dia a todos, que a paz do Senhor esteja em cada coração, amém? Nós temos aqui uma visitante, não é? Eu peço que ela se coloque de pé, está aqui com Neidinha, participou da classe de juniores, obrigado por estar conosco, viu? Que Deus abençoe. Tem mais alguém nos visitando? Então, tem outra irmã ali, nossa amiga de Ribeirão do Largo, outra irmã também, que é prima de Pedro, né? De Ana, já veio aqui muito quando era pequena, não é? Mais alguém, pastor? Tem uma irmã que é membro da primeira igreja? É? Obrigado também por estar conosco. Viu o que nós falamos para os nossos irmãos? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, voltem sempre. Obrigado por estar conosco. Que Deus abençoe e fortaleça a cada um na sua fé, tá bom? Somos gratos a Deus pela semana que passou, Ele nos guiou até chegarmos aqui na casa do Senhor para adorarmos. E aqui temos dois momentos, tem o momento da ceia do Senhor, mas antes eu gostaria de pensar, meditar um pouco na palavra de Deus juntamente com os irmãos. E eu peço que os irmãos estejam abrindo as Bíblias, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 52. Isaías, capítulo 52, vamos ler apenas dois versículos aqui, o primeiro e o segundo. Isaías capítulo 52, versículos 1 e 2. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te as cadeias de teu pescoço, ó cativa de Sião. Apenas aqui a primeira parte eu gostaria de salientar. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, e veste-te das tuas roupas formosas. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, mais uma vez agradecemos a Ti, porque a Tua palavra está aberta aos nossos olhos e pedimos ao Senhor, com o poder do Santo Espírito, que esta palavra entre poderosamente em nossos corações e venha fazer efeito, ó Pai, produzindo quebrantamento, produzindo edificação do Teu povo. Nós agradecemos pela Tua igreja reunida depois de uma semana de lutas, batalhas. Agradecemos porque o Senhor tem consolado, nos tem enxugado as nossas lágrimas, fortalecido nossos corpos, a nossa mente, nossa alma também e espírito. Ajuda-nos a estarmos vivendo uma vida digna como servos do Senhor, como representantes do Senhor aqui na terra. Que esta palavra fale poderosamente aos nossos corações para que tenhamos atitudes de servos que agradem ao Senhor. Quero também apresentar a Ti aqui a vida, ó Pai querido, da menina Maria Luísa, a neta da irmã Fátima, que ela irá fazer uma cirurgia e pedimos que o Senhor conduza em todo o momento para que tudo ocorra bem. Na realidade é um tratamento, não uma cirurgia, mas que essa aplicação produza um bom efeito e ela venha a ser curada, Senhor Deus. Abençoe na aquisição de recursos, na viagem, na estadia, no retorno, juntamente com a mãe, com Fátima também. Que o Senhor esteja abençoando esta menina com a cura do Senhor. E abençoe a todos nós, orienta-nos a cada dia, aos demais irmãos e irmãs que estão passando por lutas na carne, no corpo, e também, ó Pai, por lutos na alma. Esteja fortalecendo e amparando a todos. E abençoa-nos agora na compreensão da Tua palavra. E muito obrigado mais uma vez por este momento e por tudo que o Senhor nos tem acrescentado, em nome de Jesus. Amém. Então a irmã Fátima mais cedo me procurou ali pedindo para que a igreja esteja intercedendo pela sua netinha Maria Luísa. Ela vai fazer um tratamento em Goiânia, uma aplicação caríssima, 16 mil, né, irmã Fátima? Foi? 13 mil, né? E ela conseguiu, graças a Deus, uma ajuda para esse primeiro tratamento. Esperamos em Deus que apenas nesse tratamento já venha a cura para ela, não é? Ou quem sabe até antes do tratamento, mas que Deus esteja curando a pequena menina, Maria Luísa,
Fátima pede para que os irmãos estejam intercedendo para a plena cura da sua netinha Maria Luísa, tá bom? Vamos estar lembrando carinhosamente de orar por ela. Irmãos, vamos então pensar aqui no que nos fala a palavra de Deus. Desperta, desperta. 2 vezes desperta, não é porque isto, está aqui um grito de alguém que está querendo acordar outro que não quer acordar. Assim como quem é pai e mamãe aqui, né? Quer acordar os filhinhos para ir para a escola e o filhinho não quer acordar, fica ali dando trabalho para se levantar e você fala: acorda menino, levanta. Dá uns 2 gritos até que o menino levanta. E quando não levanta, você dá uma chacoalhada nele. Eu fazia uma coisa diferente. Eu puxava a coberta do meu filho, fazia um bolo assim com a coberta e jogava nele de novo. Aí ele ficava um pouco irritado, né? Quando ele dava trabalho para levantar, tinha hora que eu fazia essas coisas. Então, desperta, desperta. Deus está chamando Israel para acordar, porque Israel andava dormente. Mas não somente Israel anda dormente, o mundo todo anda dormindo, infelizmente até o crente anda dormindo muitas vezes. Então esta palavra aplica-se a nós também, que somos servos do Senhor. Assim como aplica para um ímpio que está dormindo nas trevas aí do pecado, assim como aplica para Israel que ainda está dormindo, ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor, como Salvador. Então vamos pensar um pouco sobre isto aqui, né? Quem está dormindo? Quem está dormindo é quem está vivendo de ilusões, quem não tem uma verdadeira visão para enxergar os verdadeiros valores espirituais, aqueles que estão presos a uma vida temporal, uma vida humana, animal, e que não enxerga realmente como precisa de Deus, estar com Deus e servir a Deus. Mas aqui o texto, a priori, né, foi escrito para Israel: desperta Israel, desperta Sião, desperta Jerusalém. Em vários momentos da história de Israel, você vai ver Israel dormindo. Deus sempre estava enviando profetas. Diz: Israel, eu tenho mandado profetas, já tem profetas gritando nas suas ruas, acorda. Vários momentos da história de Israel, no Velho Testamento, você vai ver Israel dormindo. E no principal momento de Israel, mais uma vez Israel dormiu. O principal momento de Israel foi quando Deus pessoalmente visitou Israel. Foi quando Jesus Cristo se tornou homem, na figura de um homem judeu, e Jesus esteve caminhando ali pela Palestina, caminhando ali pela Galiléia, pela Judéia, por Samaria e circunvizinhanças ali, e o povo de Israel continuou dormindo. Eles não estavam acordados para enxergar o Senhor da glória que estava diante dele. Tanto que o próprio Senhor Jesus faz uma repreensão abertíssima ali, e essa repreensão vem com a profecia da destruição de Israel, porque Israel não reconheceu o seu Deus. Em Lucas capítulo 19, versículo 44, está escrito, Cristo falando para Israel: e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Olha que interessante. Cristo estava dizendo: Israel, você não está reconhecendo o tempo da tua visitação, ou seja, o tempo em que o teu Deus está visitando vocês. Jesus Cristo é Deus eterno. É o mesmo Deus do Antigo Testamento que falou: acorda Israel. O mesmo Deus do Antigo Testamento que enviou profetas madrugando e enviando. Israel sempre estava dormente, agora esse próprio Deus se torna homem, visita as terras de Israel. E o que Jesus Cristo viu? Mais uma vez, um povo dormente. Um povo que não estava acordado para ver a realidade diante de si, para ver Deus diante de si e para ver
todas as bênçãos que Deus estava enviando para eles através de Jesus Cristo, como diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, toda sorte de bênçãos espirituais que nós encontramos em Jesus. Israel dormiu e continua dormindo, porque, como eu falei há pouco, até hoje a nação de Israel não reconhece Jesus como o Messias, não reconhece Jesus como o Cristo. Assim como Israel, nós vemos as pessoas dormindo que não conhecem a Deus, os ímpios. Incrédulos vivem de ilusões. A preocupação de um ímpio é esta: comer, beber, dormir, adquirir coisas móveis ou imóveis. O ímpio, ele dorme e sonha. Ele pensa que o que é bom da vida é comer e beber e curtir a vida adoidado. Agora mesmo teve uma festa do carnaval onde a maior parte do Brasil estava fazendo isto, dormindo e sonhando, não enxergando os reais valores, os valores espirituais, o que de fato agrada a Deus. Por que que o ímpio sonha com estas coisas, gosta dessas coisas e vive como se isso fosse a realidade? Alguém diz, curtindo a vida adoidado. Eles só têm isto mesmo para curtir, porque se eles partirem do jeito que estão, não vai ter mais alegrias, apenas tristezas e tristezas eternas. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, este evangelho de Jesus Cristo está vendado para o ímpio. O ímpio não consegue ver. Assim como Israel não conseguiu ver Deus em Cristo. Mas por que que eles não enxergam o evangelho? Eu tenho dito aqui na igreja, para nós que já temos a fé em Cristo Jesus, o evangelho é algo muito simples. A gente entende claramente como uma matemática de 2. Existe um caminho bom e um caminho mau. Cada caminho leva a um destino. Existe um destino maravilhoso e existe um destino terrível. Então o evangelho é desta forma. E Cristo simplificou o evangelho desta forma: creia e será salvo. Quem não crê já está condenado. Sempre duas coisas, né? Crer ou não crer, ser salvo é estar condenado. Andar num caminho que é Jesus, andar num caminho que é o mundo. Ter um destino feliz ou ter um destino infeliz. Ficar dormindo com as transitoriedades deste mundo ou estar acordado para as verdadeiras necessidades espirituais, para enxergar o Senhor Jesus Cristo. Então, o próprio Satanás coloca venda nos olhos dos homens para que eles continuem dormindo tranquilamente ou achando que estão tranquilos. O dormir do ímpio é quando ele vai se movimentando apenas de acordo às suas necessidades fisiológicas ou temporárias. Apenas a preocupação com o trabalhar, com o adquirir posses e com o ter coisas e com o comer ou com o beber ou divertir. O dormir do ímpio é resumido nas palavras de Salomão, ou melhor, em uma palavra apenas que Salomão descreveu sobre as transitoriedades do tempo presente: vaidade. Só que Salomão, ele falou esta palavra e repetiu várias vezes para mostrar como os homens dormem pensando que estão acordados. Ele disse: vaidade de vaidades,
vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, fala 5 vezes essa mesma palavra. Vaidade significa transitoriedade ou bafo de ar, sopro. Algo que está ali, mas daqui a pouco não está mais. É como o vapor daquela panela de pressão, que quando apagar o fogo, o vapor vai sumindo. É como aquela nuvem que está ali, mas daqui a pouco você olha e ela já dissipou. Tudo isto, irmãos, são as coisas do tempo presente. Salomão resumiu a sua vida toda nesta palavra, vaidade, o que ele adquiriu, até o conhecimento que ele tinha, a riqueza, o poder, a saúde, o casamento, filhos, tudo ele considerou como vaidade. Então o ímpio ele vai adquirindo coisas, ele vai preocupado com a vida passageira e de repente ele morre, tudo acaba e o que ele adquiriu vai ficar para outro lá. Salomão falou sobre isso também. Mas a tristeza maior nossa aqui, que somos servos de Jesus, não é o sono de Israel, não é o sono do ímpio, mas sim o sono do crente. Existem versículos que foi dito para Israel, desperta Israel, mas tem um texto também que foi escrito para o crente, acorda crente. Tem um texto que diz assim, está escrito em Efésios 5, 14 e 16, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Desperta, igreja. Desperta, povo de Deus. Paulo escreveu esta mensagem para a igreja de Éfeso. Acorda, igreja. O sono do crente, meus irmãos, é quando o crente não enxerga os verdadeiros sentidos de uma vida cristã, o verdadeiro significado da palavra discípulo de Jesus. Quando não tem reações à graça divina, quando não vê o campo, não vê as necessidades do outro, porque ele não vê nem as suas próprias necessidades, mesmo que são crentes. Quando não obedece ao chamado do Senhor, é como se o Senhor estivesse falando, vinde a mim, aprendei de mim, e o crente fica ali, cochilando, sem querer meditar na palavra para aprender. Vinde, achegai-vos a mim, o crente fica ali sem querer orar para chegar à presença de Deus. Quando Cristo fala assim, vá pregar o Evangelho, o crente fica tranquilão, sem querer anunciar o Evangelho ao próximo. Por quê? Porque ele está cochilando, está dormindo e não está querendo ou não está ouvindo a voz de Deus que fala, desperta, desperta, acorde, acorde. Infelizmente, a maioria dos crentes vive cochilando. Ou no quesito oração, que não ora como deveria orar, ou no quesito meditação da palavra de Deus, ou no quesito congregar, ou no quesito obedecer, ou no quesito evangelizar, ou fazer missões, ou praticar ação social. E nós ouvimos uma voz dizendo, desperta. Foi dito para Israel, desperta, desperta. Foi dito para a igreja, desperta. Se você estiver dormindo. Deus grita, como eu disse há pouco, assim como o pai acorda um filho e o filho peleja em querer ficar dormindo, e o pai tem que aumentar a sua voz, ou a mãe, desperta, desperta, Deus grita com muita força. E até que Israel despertou em alguns momentos. Houve tempos de avivamentos. Quando lemos os livros de Reis e Crônicas, e Samuel também, não é? Nós vamos ver que no tempo de Davi houve um certo avivamento, no tempo de Josias, no tempo de Ezequias. Houve alguns reis que foram despertos
pela voz forte dos profetas, acordaram, entenderam os valores da aliança para com Deus, e alguns poucos ali acordaram de fato, em alguns poucos momentos houve avivamento, e Israel acordou. Mas voltou a dormir. Houve tempos obscuros na nação de Israel, onde eles adoraram a todo tipo de Deus e não ao nosso Deus verdadeiro. E o apóstolo Paulo deixa claro que esses deuses, na realidade, são demônios, e Israel adorou demônios. E quando Jesus Cristo veio, Israel dormiu ainda e não enxergou Jesus Cristo. Mas houve outro tempo de avivamento. Em Atos capítulo 2 nos fala do avivamento em Israel, quando o Espírito Santo desce sobre o povo ali, e ali muitos judeus se convertem. Quero lembrar que Jesus se fez um homem judeu, e ele chamou 12 discípulos judeus, e logo o Espírito Santo desceu sobre um povo reunido, e logo houve 3.000 pessoas convertidas, e mais 5.000 pessoas convertidas, e muitos hebreus foram salvos. Formou-se uma forte igreja em Israel, formou-se uma forte igreja na vizinhança de Israel, em Samaria, era até uma igreja missionária, e houve igrejas espalhadas pelo aquele território antigo, porque houve um avivamento, houve um acordar daquele povo ali, e muitas almas foram salvas. Mas logo vieram grandes perseguições aos crentes judeus e gentios. E muitos deixaram de anunciar o Evangelho por medo. E foi até escrito um livro para que eles acordassem, o livro de Hebreus, para que eles não voltassem a dormir nas redes do judaísmo, para que não voltassem a dormir na velha religião que não aceitou Jesus como Deus e não reconheceu o Espírito Santo como Deus. Alguns hebreus estavam dormindo novamente. E o livro dos Hebreus fala: acorde, acorde, não volte às velhas perseguições, às grandes adversidades que vocês estão enfrentando. Pratique a mesma fé dos antigos, Hebreus capítulo 11, não é? A fé de Abraão, de Isaac, dos patriarcas, homens que sofreram, mas continuaram firmes no Senhor. Israel voltou a dormir, aí Deus começa a... Deus fala: vá pregar o Evangelho por todo o mundo, a todas as nações, a todas as tribos. E aí houve pessoas acordando em várias regiões, estes são chamados os gentios. E as igrejas foram sendo abertas, representando a Igreja Universal de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E Deus começou a acordar gentios, enquanto Israel estava dormindo, ou enquanto Israel ainda está dormindo. Mas voltará o tempo em que Israel novamente vai acordar. Está escrito em Romanos 11, 26. Todo Israel será salvo. Interessante, não é? Todo Israel será salvo. Quando o Senhor estiver voltando a esta terra, todo Israel será salvo. Então existe essa esperança de uma salvação nacional em Israel. Israel reconhecendo Jesus como seu Senhor, as outras nações vão também conhecer a glória de Deus. E toda a terra se encherá da glória do Senhor e desta palavra santa, como as águas cobrem o mar. Zacarias capítulo 12, versículo 10, nos fala deste momento, onde Israel vai acordar. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas,
e olharão para mim a quem traspassaram, e pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo seu primogênito. Olha só, meus irmãos, quando Israel acordar, diferente daquele momento em que o Senhor visitou Israel, Israel não reconheceu Jesus como Deus, mas aqui diz, eles vão olhar para Jesus, e eles vão prantear, e vão chorar amargamente. Eles reconhecerão, na segunda vinda de Cristo, que Jesus, aquele que eles rejeitaram, é o verdadeiro Messias. Graças a Deus, né? Haverá este momento em que Israel vai acordar. Assim como damos graças a Deus que um dia nós acordamos. Porque um dia, irmãos, éramos ímpios. Um dia, irmãos, éramos mortos. Um dia estávamos nas trevas, dormindo e sonhando com as transitoriedades. Mas Deus nos sacudiu e nos acordou. E assim, quando um ímpio acorda, é como se ele tivesse nascendo novamente, ou melhor, ele está nascendo novamente e está morrendo aquela velha criatura. E logo quando ele acorda, ele recebe um espírito novo. Além do Espírito Santo vir sobre ele, ele renasce em uma nova criatura, um espírito novo, e ele começa a ter novas prioridades, sobretudo, buscar primeiro prioridade, o reino de Deus. É esta a prioridade de uma pessoa que nasce de novo. E aí o ímpio, quando acorda, ele já não é mais ímpio, mas ele começa agora a vislumbrar as belezas de uma boa comunhão para com Deus, a alegria de estar acordado com o Pai. Quando ele acorda, então ele tem essa novidade de vida, esta comunhão, e agora, como nova criatura, não há mais condenação. Ou isto acontece, ou o ímpio continua dormindo, e quando acordar, vai ser tarde demais, porque vai acordar num lugar terrível. Jesus contou-nos a história do rico e Lázaro, e ele disse que o rico vivia tão absorvido pela sua riqueza, pelas coisas do tempo presente, que ele acordou no inferno de repente. É muito rápido, irmãos, você ser transferido deste tempo para o tempo eterno. É muito rápido, não é? Neste exato momento aqui, nós podemos simplesmente fechar os olhos aqui e acordar na eternidade. Existe um negócio chamado morte súbita. Eu não sei se alguém já viu alguma cena sobre isso, mas eu já vi cenas. Eu já vi pessoas que morreram subitamente, que estavam fazendo coisas corriqueiras, como nós fazemos, né? Chegou um senhor, parou ali na rodoviária, tomou um café com leite, foi ao banheiro, tomou outro café com leite, foi ao banco, tirou um extrato, olhou, colocou no bolso, entrou no seu carro, e quando ele enfiou a chave no carro, antes de ligar, ele aqui, ó, com a mão no volante, ou com a mão na chave, assim, desse jeito, e ficou duro mesmo ali, morreu imediatamente. Que coisa, né? Assim as pessoas morrem. Essa semana eu vi um policial abordando um camarada, o camarada encostou no carro e ficou duro, parado, a mão ficou parada assim e o cara ficou duro ali, um susto ou um infarto fulminante. Então o que acontece com o ímpio? A qualquer momento ele vai acordar na eternidade, infelizmente, né? No inferno. Da mesma forma que nós acordaremos nos céus. O rico e Lázaro morreram na mesma noite.
De repente o rico estava pensando no extrato bancário dele, que é o caso que eu estou contando do homem ali, né? Tomar um cafezinho com leite, ir ao banheiro, fazer coisas corriqueiras, e de repente acorda no inferno. É uma das preocupações nossas também, como crentes, de anunciar a esse povo perdido as coisas de Deus, o Evangelho de Deus. A Bíblia diz assim, né? Não podemos deixar de anunciar as grandezas do Evangelho de Deus, essas coisas maravilhosas que Deus nos deu esse cargo de anunciar, né? Então nós precisamos acordar também. O crente também precisa de acordar, assim como Israel acordou, mas dormiu, mas acordou e um dia acordará, assim como alguns ímpios acordam, infelizmente uns no inferno, mas graças a Deus, muitos acordam para vislumbrar as belezas do Senhor. Que o crente também acorde, que acorde para ver os campos que estão diante deles, que acorde para ver suas necessidades espirituais, acorde para uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra de Deus, que acorde para congregar com os irmãos em Cristo, que acorde para servir ao Senhor, evangelizando, praticando a boa ação, ou a qualquer outra obra, mas que seja para agradar ao Senhor. Então, que haja esse desejo de participar da obra de Deus, enxergando o que significa ser um discípulo e um cooperador, e por que nós fomos chamados. Agora eu quero fazer alguns alertas. Senhores e senhoras, maridos e esposas, casados, Satanás quer destruir o casamento, mas ele quer destruir, e ele pode conseguir se o esposo ou se a esposa estiver dormindo, se não estiver orando ou vigiando ou buscando fazer a vontade do Senhor. Agora eu quero falar para os senhores que são pais, as senhoras que são mães. Enquanto os irmãos, as irmãs estão dormindo, o mundo está levando seus filhos numa enxurrada aí, ó. Uma enxurrada de promiscuidades. Os pais não estão enxergando os filhos morrendo. Está tão bonzinho, está lá no quarto, quietinho. Fazendo o quê? Acessando o quê? Enquanto os pais cochilam, achando que está tudo belezinha, é dormir isso. O mundo de iniquidades, como uma enxurrada, está levando. Irmãos, eu tenho a maior preocupação aqui, viu? Com os meninos e as meninas da igreja. Tem pai que fica até com raiva de mim quando eu falo. Mas embaixador e mensageiro aqui, eu até estou conversando com os conselheiros, conselheiras, pregue o evangelho, porque não são todos que são crentes, não. Foi criado na igreja, sim, mas já teve o dia do encontro, o dia do quebrantamento, da salvação, do arrependimento. Cada etapa dos embaixadores eu estou incluindo aqui um estudo evangelístico. Nós fizemos um, já estou preparando o outro agora para quando terminar as tarefas, antes da formatura, porque eu estou querendo ver se realmente esses meninos vão ou não vão se converter. Pode ser criado na igreja, irmãos, mas eu já vi muito filho de crente desviado. Por quê? Uma parte da culpa é dos pais que estavam cochilando. Cada um dará conta de si a Deus, mas tem hora que eu prego a mesma mensagem para algumas famílias, a mesma mensagem, eu vou visitar e eu falo, não deixe de congregar, Hebreus 10, leva seu filho para a escola dominical, leva sua filha para Mensageiras do Rei, para Embaixador do Rei, seu menino. Ah, a igreja não tem nada para os jovens. Eu fiquei irritado um dia aqui, e eu falei, EBD, classe de jovens,
Unijovens, sábado à noite, Embaixadores do Rei, jovens, rapazes, adolescentes, Mensageiros do Rei, moças, JCA, Jovem Cristã em Ação, GAM, Grupo de Ação Missionária para Jovens. A igreja não tem nada para os jovens? Desculpas e desculpas para isentar-se da culpa. Colocar a culpa no outro, é na igreja, e não em si mesmo. E aí chega um profeta igual Isaías, chega um profeta igual Paulo e fala: desperta, desperta, acorde. E jovens, vocês fiquem acordados também, jovens, porque o mundo ilusório está dominando a sua mente. As suas coisinhas que você faz no seu dia a dia, tudo isso é você dormindo e sonhando. Isso não é a verdadeira realidade. A realidade que Deus quer te mostrar é você enxergar valores espirituais, o mundo espiritual à sua frente. Deus quer te acordar para você viver como um servo dele e para viver eternamente com ele no céu. O que você gosta de fazer? Dancinha, TikTok e redes sociais, tudo isso é um sonho, é um sono, é um engano de Satanás, para você ficar tão absorvido por estas coisas que se esquecem das principais. Estar com Deus, comunhão com Deus, participar da obra de Deus. Desperta, jovem, assim como eu disse há pouco, despertem maridos e esposas, despertem pais e despertem jovens. Cada um de nós precisamos entender o que significa esta palavra, desperta. Cada um de nós precisamos entender o que eu preciso, em que eu estou dormindo, em que eu preciso acordar, eu preciso despertar para quê? Eu falei várias coisas aqui. Aí, já para concluir, o texto de Isaías fala: desperta, desperta, veste-te tuas roupas formosas. O mundo dorme, Israel. Um dia todos vão acordar diante do juiz, mas por enquanto existe possibilidade, que é Cristo, nosso advogado. Por enquanto ainda está em roupas formosas. A gente acorda, escova os dentes, toma um banho, veste roupas bonitas para vir para a igreja. Está todo mundo aqui muito bonito. Eu acho que todo mundo fez essas coisas hoje. Passou um perfume. Espiritualmente, você já acordou? Você colocou um colírio nos olhos para limpar, tirar a sujeira do olho e começar a ver o caminho diante de si, espiritual, um caminho brilhante de luz e um caminho onde tem almas que precisam de você, da sua palavra, a palavra de Deus que está na sua boca e no seu coração. Você escovou os dentes, espiritualmente falando, limpar a boca de toda bactéria, ou seja, tirar as palavras promíscuas, as palavras desagradáveis. Você escovou o dente para não tomar o nome de Deus em vão, escovou a língua também. Tem que escovar a língua e a gengiva também, Dá um trabalho, mas tem que fazer isto. Espiritualmente, para ter uns lábios puros que agradem a Deus. Vestiu uma roupa bonita para vir para a igreja, e aquelas alvas vestes, que está escrito em Eclesiastes 9:8, Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. Em Apocalipse fala assim, uma visão do céu com homens vestidos de alvas vestes, que representa a justiça dos santos. Passou um perfumezinho hoje, mas e o perfume de Cristo, Está escrito em Coríntios, o bom perfume de Cristo, que é a doutrina, é a palavra de Deus.
que a gente tem que usar esse perfume continuamente. E o banhozinho, tirou toda a sujeira do corpo, das unhas, lavou os ouvidos, tudo direitinho, espiritualmente. Todo dia nós precisamos do sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. E o sabão, a Bíblia fala do sabão, né? Que o banho que nós temos em Cristo nos deixa mais alvo do que qualquer sabão possa lavar. As nossas roupas ficam mais alvas do que qualquer sabão pode purificar. Em Cristo Jesus temos esta purificação. Concluindo, desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Cristo te esclarecerá. Ouça a voz da profecia dizendo: desperta, desperta e veste as tuas roupas formosas. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Já é um momento então para nós orarmos agora, pensando em o que nós temos feito que denota o dormir, para que estejamos nos preparando também para este momento aqui, lembrando da ceia do Senhor que acontecerá agora. Vamos orar, cada um ora silenciosamente e peça ao Senhor para te despertar na área em que você está dormindo. Então vamos ter um momento, 1 minuto de oração. E depois eu vou pedir ao diácono Edivaldo que ore, encerrando este momento. 1 minuto de oração e o diácono Edivaldo, por favor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque a Tua palavra penetra nos nossos corações. Elas vão até a divisão da medula, vão até a nossa espinha dorsal para clarear que o Teu Santo Espírito fala aos nossos corações. Neste momento nós estaremos nos preparando para a ceia do Senhor. É o momento em que nós refletimos, Deus, porque o pecado faz separação entre nós e Ti. É o momento em que nós, de forma bem particular, confessamos todos os nossos pecados para entrar na Tua presença, Deus. Tua palavra diz que pelo sangue de Cristo nós podemos entrar com ousadia na Tua presença. Pai, que o pecado não venha impedir este acesso. Obrigado, Deus, porque Jesus Cristo abriu o caminho. Não tem mais véu. O véu se rasgou de cima para baixo, do céu para a terra. E para aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz, o seu sangue derramado, o seu padecer por causa dos nossos pecados, sentindo a separação por pouco tempo de Ti, ó Deus, sofrendo as agruras do pecado, fazendo-se pecado, não pecador, por nós. E o caminho foi aberto. Mas às vezes os nossos pecados realmente nos afastam de Ti. Por isso confessamos, cada um confessa nesta hora, Deus, essa hora sublime, maravilhosa, em que nós celebramos a ceia do Senhor.
celebramos aguardando a volta de Cristo. Até que Ele venha, Deus, nos abençoe nesses momentos. Muito obrigado, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Diácono Edivaldo. Eu quero lembrar, não vamos cantar. Hoje estamos sem instrumentistas, né? Mas o hino 450 diz assim: é tempo, o Mestre está chamando, marche, marche confiando no amor. Vai partindo e proclamando a palavra do bom Salvador. Desperta, igreja, o teu poder vem exercer, e a todos faze Cristo conhecer, estendendo a mão com paciente amor, e sem esquecer de semear aqui, e esforçando para tirar pessoas do caminho da morte. E vem o dia prometido, igreja, em que o Salvador aparecerá com grandes e glórias eternas. Marchai avante, seguindo a Jesus Cristo, firmes sempre nesta caminhada. Desperta, igreja. Que Deus nos abençoe, irmãos, a termos estes olhos espirituais abertos. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 ao 27. O 28 fala: examine-se o homem, pois, a si mesmo, e nós acabamos de fazer este momento. Diz assim a palavra de Deus, neste texto que nos lembra sobre a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 23 ao 27. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que Deus então nos abençoe e nos ajude a valorizar este momento tão especial, em que lembramos de tudo que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz, e lembrando disto, na esperança de um dia comer do pão na presença do Senhor lá no céu, um banquete que Ele preparou para os seus servos. Convido aqui à frente os diáconos para, por favor, me auxiliar na distribuição da ceia do Senhor. Diácono Edivaldo, por favor, pode nos ajudar também. E nós vamos cantar o hino 123, Bendito o Cordeiro, onde será distribuído os elementos da ceia. Convido aqui à frente o irmão Islam, pode nos ajudar, irmão? Islam, por favor, aqui à frente. Pastor Lucimar está aqui à frente comigo, por favor. Vou pedir um auxílio da irmã Jace com o hino 123, Bendito o Cordeiro, pode ser? Irmão Davis, você pode nos ajudar, por favor? Cento e 23.
Dá uma parada aí, porque senão a gente perde o compasso. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Esse sangue lavados por roupas que dão alvação, os pecadores remidos que perante o seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador. Pois que mais algo que a neve, o seu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, se nesse mais Tá bom. Vamos. Algum dos irmãos não recebeu um dos elementos, por favor? Levante uma de suas mãos. Ali tem Davidson e tem a irmã Vânia também, viu? E Samuel. Mais alguém? Peço que a igreja se coloque de pé em reverência ao Senhor Jesus Cristo. O texto que nós lemos diz que o Senhor Jesus, tendo dado graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Em memória, então, daquele sacrifício de Jesus por nós. Vamos todos comer do pão. Ele também disse que, da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Lembrando da aliança eterna que Cristo fez para conosco, nos resgatando
pelo derramamento do seu sangue, o seu sangue que nos purifica de todo pecado. Em gratidão a Deus e em memória, nós vamos todos beber dos cálices. Peço ao pastor Lucimário que ore. Todos nós vamos agradecer a Deus neste momento por toda esta graça derramada sobre nossas vidas, pelo sacrifício que Cristo fez para nos salvar, pelo sangue do purificador do Senhor. Vamos orar e vamos encerrar este momento e também este culto, consagrando todo este tempo ao Senhor. Pastor Lucimário, por favor. Pai Celestial, nosso Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio de sermos chamados de teus filhos. Nós queremos te agradecer pelo seu sacrifício ali naquela cruz do Calvário. O Senhor se tornou maldito em nosso lugar. O Senhor, Deus, se tornou pecado em nosso lugar, sendo o Senhor santo, perfeito e eterno. Nós te louvamos por esse momento tão especial em que nós cumprimos assim um mandamento bíblico em que o Senhor ordenou a seus servos ali, quando, ó Deus, fez a última ceia com os discípulos ali, dizendo que não mais participaria daquele momento aqui nesse mundo, mas que participaríamos todos na eternidade com o Senhor. Então nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de aceitarmos esse presente, essa salvação gratuita para nós, mas para o Senhor custou o seu precioso sangue naquela cruz do Calvário, custou o seu corpo moído naquela cruz, naquele madeiro em nosso lugar. Nós queremos te agradecer por toda esta manhã, por este culto aqui nesse local que foi consagrado ao Senhor. Nós pedimos por cada um dos irmãos que se encontram neste ambiente, que o Senhor possa sondar o coração de cada um, restaurar cada um e dar condições àqueles que no momento ainda não podem participar desse momento tão sublime. Obrigado pela tua palavra também que foi explanada nesta manhã, que ela possa continuar nos despertando para a obra, para o serviço do Senhor, para enxergarmos pessoas, para povoar os céus. Obrigado por tudo, nós oramos, nós te agradecemos com gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, obrigado. E eu quero só lembrar os irmãos, nesse momento da oração silenciosa, essa oração final, lembre de alguém que está precisando ouvir a palavra, que está perto de você, dos seus filhos, ou pais, ou irmãos, alguém que está dormindo, para que você seja fortalecido no Senhor, para ajudar essas pessoas a acordarem deste sono da alma, antes que seja tarde demais. Então vamos orar todos, lembrando daquelas pessoas que estão perto de nós. Que Deus abençoe, fortaleça e dê um domingo de paz, uma semana tranquila a todos.